Olá, pessoal. Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo para o concurso da PM e de acordo com o edital, claro. E vamos então ver hoje figuras de linguagem. Bom, nós temos 4 tipos de figuras de linguagem, né? Mas antes de mais nada, vamos entender o que é figuras de linguagem. Figuras de linguagem, na verdade, é uma forma figurada, uma forma conotativa da linguagem, tá? Para quê? Qual o objetivo de uma figura de linguagem? Você tornar a sua mensagem mais expressiva, né? Tornar a sua mensagem mais impactante. Então, as figuras de linguagem são muito usadas, né? Utilizadas na linguagem literária, principalmente na linguagem poética, correto? Mas usamos no dia a dia também quando queremos, né, impactar com as nossas mensagens. Vamos então ver os 4 tipos de figura que nós temos, né? De figuras de linguagem. Primeiro é a figura de som. Quando dizemos que a figura de linguagem é uma figura de som? Quando ela atinge a questão literalmente do som, né? Da fonética, ou seja, ela vai trabalhar ou repetição de um determinado som, ou ela vai trabalhar a imitação de um determinado som, e por isso é chamada de figura de som. Figuras de construção são aquelas que vão interferir na estrutura gramatical da frase, ou seja, mexe, né? Mexe com a gramática, mexe com a estrutura, onde é que está um sujeito, onde é que está um complemento de um sujeito, onde é que vem um verbo, uma ausência de um verbo, não é isso? Tá? A inversão da frase, você começa pelo complemento de uma palavra lá do final, você coloca no início. Então, você mexe na estrutura da frase. Então, chamamos de figuras de construção, que alguns chamam também de figuras de sintaxe, né? Que é a mesmíssima coisa, correto? Figuras de pensamento. De pensamento vai além, né? Ela vai mexer com o significado das palavras. Então, qual o objetivo disso? O objetivo é realçar, destacar essa determinada palavra, né? Eu dou uma nova ideia, né? Um novo sentido figurado, conotativo para determinada palavra. Então, é a figura de pensamento. E figuras de palavras são aquelas que adquirem novo significado num contexto específico. Então, vamos lá. Enquanto as figuras de pensamento, elas mexem com o significado da palavra, né? De acordo com a minha ideia, o significado, destacar o significado dessa palavra, a figura de palavras, ela dá um novo significado. Entenderam a diferença, tá? De acordo com o contexto, de acordo com a utilização dessa palavra, ela vai ganhar um novo significado naquele contexto. Vamos ver isso mais adiante com calma para vocês perceberem a diferença do que estamos falando. Bom, vamos começar então pelas figuras de som. Eu destaquei aí para vocês com marca-texto aquelas mais cobradas pela IBAD, tá? Só para facilitar a vida de vocês, não se preocuparem em ficar gravando tudo com tanta intensidade, então foquem mais no que está destacado, porque é a frequência nas questões da IBAD. E as outras são bem tranquilas, tá, gente? A literação é repetição de sons de consoante, por exemplo, esperando parada pregada na pedra do porto. Repararam que tem muito P, 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 P? E o que acontece com P, né? P é uma consoante surda. Nós temos aí na fonologia, né, uma classificação das consoantes, surda, sonora, fricativa, de acordo com o quê? De acordo com o nosso aparelho fonético, de acordo com a nossa posição da boca, se eu prendo os lábios para pronunciar, se eu sopro, né? Se a língua encontra o céu da boca. Então, cada uma vai ganhar um nome de acordo com a localização, a forma que você utiliza esse aparelho para pronunciar o som. Então, de acordo com a classificação aí, né, do som, da consoante, ela vai ganhar um determinado nome. E reparem que o P é uma consoante surda. Reparem que o P eu prendo os lábios, né, eles se encontram, eu
prendo os lábios para pronunciar o P, né? Parada, pregada, pedra, porto, ó, os lábios se encontram. Então, é um bloqueio. Então, foi à toa que ele usou o P? Claro que não. Justamente para dar essa ideia de parada pregada na pedra, né? Ou seja, ela não se movimenta. Assim como a dificuldade do som da letra P para sair é a dificuldade dela para sair do lugar. Então, é intencional. O autor não pega uma consoante do nada e joga. Vamos lá, vou repetir. Não, ele vai repetir o som da consoante de acordo com a ideia que ele quer transmitir naquele verso, tá? Por exemplo, se eu vou transmitir uma ideia de movimento, né? Uma ideia, tem um verso que eu gosto muito de trabalhar, que é o vento varria velozmente, né? As folhas, o vento varria velozmente, VVV, ó, o sopro, né? A consoante V, o som sai assim, né? Literalmente como um vento, né? Vento varria velozmente, olha o sopro. Então, o que acontece? Dá essa ideia de movimento, né? Dá essa ideia de sopro, essa ideia de o vento em movimento. Então, é muito lindo, né? É muito lindo, é pensado, tá? Não é do nada que eu escolho uma consoante para repeti-la, tá bom? Tem que ter relação com o sentido que eu quero transmitir naquele verso. Então, isso é a literação. Resumindo, a literação, repetição várias vezes no verso do som de consoante. A assonância é a mesma coisa, só que de vogal, tá? Repetição de sons idênticos, mas de vogais. Ó, sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Meio jogado, né? Meio despojado, esse ato com esse ó final aí, né? Sou mulato nato no sentido lato, mulato democrático do litoral. Então, a repetição, principalmente do ó, né? Da vogal ó, aí, dando essa malandragem para o verso. Então, tem uma relação, tá? Tem uma relação. A escolha do som com a mensagem que eu quero passar no verso. Então, a literação, repetição de som de consoante, assonância, repetição de som de vogais. Paronomásia, que é uma figura de linguagem muito cobrada pela banca de vocês, tá? O que é a paronomásia? A aproximação de sons, das palavras com sons parecidos, mas que não tem nada a ver, os significados são completamente diferentes. Estudamos os parônimos, lembram disso em semântica? Nada mais é do que isso, são parônimos, né? Olha ali, ó, paronomásias, lembra? Parônimos, não começa igualzinho ali, ó. Deixa eu pegar minha canetinha aqui só para destacar aqui para vocês. Olha, parono, é isso? Paronomásia, parônimos. Então, esse paron vem de parônimos. Gente, paronomásia, eu que passo, penso e peço. Ó. Passo, penso, peço. Sons bem parecidos, mas que não tem nada de igual. Nem a escrita, nem a pronúncia, muito menos o significado, tá? Então, paronomásia, sons muito parecidos. Onomatopeia, figura muito presente, tá bom, gente? Que é a repetição dos sons das coisas, dos objetos, né? Então, quando eu digo assim, o tic-tac do relógio incomodava-nos, né? O tic-tac do relógio. Deixa eu só tirar essa câmera daqui para poder facilitar a nossa vida aqui. Dá para enxergar aí o tic-tac do relógio? O tic-tac do relógio incomodava-nos. Tic-tac não é o som do relógio? Não é a reprodução do som do relógio? Tá? Então, eu vou reproduzir graficamente, na escrita, o som de um objeto. Tá? Exemplos de onomatopeias. Splash, alguém caindo na água, por exemplo. Toque-toque, alguém batendo na porta, né? Bum, uma bomba estourando. Os sons dos animais, uau, uau, miau, tá?
são onomatopeias, exemplos aí de onomatopeias. E é uma figura muito presente, gente. Então, gosto de sempre reforçar essa ideia aí com vocês. Figuras de construção. O que são figuras de construção? Ah, já vimos lá, aquelas que mexem com a sintaxe, né? Que mexem com a estrutura da frase. Primeira delas, já destaquei aí, porque é bem cobrado em qualquer banca, né? Que é a elipse. O que é uma elipse? Elipse é a ausência de uma palavra na frase, porque é fácil identificá-la. Então, ela não faz falta para compreensão do sentido. Por exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Ah, na sala o quê? Na sala tinha, na sala havia, né? E na sala estavam. É isso. Então, eu consigo entender a mensagem mesmo com a omissão ali, né, do verbo naquela frase, tá bom? Então, professora, ele não existe? Ele existe, ele só não está escrito, ele está oculto, né? Ele não está claro, ele está oculto, o que nós chamamos de elipse, ele está elíptico. Elíptico é isso, né? O verbo que não aparece, ou qualquer palavra, tá? Que não aparece porque eu posso subentendê-la. E ali eu posso subentender, sim, o verbo que dá sentido à minha frase, tá? Então, é uma elipse proposital. Às vezes, gente, quando o poeta está criando um poema, faz diferença, né? Ele quer uma métrica perfeita, né? Versos com 10 sílabas, por exemplo, né? 10 sílabas métricas. E aí esse verbo não daria essas 10 sílabas métricas. Então, ele vai mexendo na frase, né? Ali no verso, até que ele consiga as 10 sílabas métricas. E, às vezes, a omissão de uma palavra vai, né, que possa ser, tá, gente? Que possa ser omitida, que possa ficar oculta, vai dar esse significado, vai dar esse sentido, tá bom? Então, elipse, omissão de qualquer termo de fácil identificação, tá? Zeugma. Zeugma é uma forma de elipse, gente. Só qual é a diferença? Zeugma, eu faço elipse porque a palavra já apareceu. A elipse, puramente dita, a palavra não apareceu em momento nenhum, mas eu posso subentendê-la. O zeugma, a palavra já apareceu, por isso que ela não aparece novamente, correto? Tem algumas gramáticas que já trazem assim, ó, conceito de zeugma, elipse verbal. Tá, na maioria das situações, é uma elipse verbal, sim, tá? Mas não necessariamente. Eu já vi exemplos de zeugma com um objeto direto, um mesmo objeto direto que já tinha aparecido, então ele não é repetido, porque estava subentendido. Então, não podemos dizer que 100% das vezes o zeugma vai ser uma elipse verbal. 99%, professora? Sim, 99%, né? A maioria deles. Eu acho assim, nas bancas, normalmente, o que vem é elipse verbal, sim, tá? Ou seja, um verbo que já apareceu, então ele não é repetido, porque ele pode ser subentendido. Olha o exemplo. Ele prefere cinema. Eu, teatro. Eu o que teatro? Eu prefiro teatro. Então, a omissão do verbo preferir se deu por conta de que ele podia ser subentendido, né? E vamos lá, né? Vocês que farão redação. Na redação eu devo fazer isso, eu não devo repetir uma palavra que ela já apareceu, né? Próxima e que ela pode ser subentendida, né? Fica cansativo para quem vai corrigir essa redação, ler, né? Para o meu interlocutor. Então, não devemos repetir palavras desnecessariamente, se ela pode ser subentendida. E aqui fica bem claro, né? Ele prefere cinema, eu teatro. Eu que teatro? Eu prefiro, tá bom? Então, zeugma, repetindo elipse, omissão de um termo que nunca apareceu ali, mas pode ser subentendido. Zeugma, emissão de um termo que já apareceu e que eu posso identificá-lo, tá? Assíndeto e polissíndeto. Assíndeto, gente, é a ausência de conectivos, tá bom? Então, olha o exemplo que eu tenho aqui. Foi apanhar gravetos, trouxe do chiqueiro das cabras uma braçada de madeira meio ruída pelo cupim. Arrancou touceiras de macambeira. Arrumou tudo para a fogueira. Gente, não tem um E aí, né? Então, o correto seria o quê? Separar, assim, as orações com vírgulas até a última, diante, né? Ali antes da última, eu colocaria o conectivo E, né? Que indica a adição. Então, não tem um conectivo. Então, é assíndeto. Polissíndeto, o inverso.
Ao invés de colocar vírgulas, ele vai colocar e entre todas as orações. Olha lá. E sob as ondas ritmadas, e sob as nuvens, e os ventos, e sob as pontes, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o... Cansativo, mas tem um objetivo na literatura, tá, gente? Isso é só em textos literários, tá bom? Então, muitos conectivos, olha a repetição do conectivo e, polissíndito. Hipérbato é uma inversão, tá? Vamos ver ali, ó. Essas que ao vento vêm, belas chuvas de junho. Vamos lá. Essas belas chuvas de junho que ao vento vêm. Então, olha, eu desloco, né? Eu desloco uma parte da minha frase para um outro verso, ó. Tirei daqui e coloquei um outro verso, tá? Isso é o hipérbato ou inversão. Foi invertido. Olha o outro. Que arcanjo teus sonhos veio velar maternos um dia. Opa! E arcanjo, teus sonhos maternos. Maternos é aqui, né? Um adjunto adnominal para sonhos, né? Uma caracterização dos sonhos. Perceberam? Eu retirei ele daqui e joguei ele para cá, ó. Então, isso é um hipérbato, tá? Não é uma figura muito cobrada, mas é interessante saber, tá bom, gente? Vamos ao próximo slide. Vamos lá, gente. Próxima figura de linguagem, silepse. O que é silepse? Silepse é quando eu faço uma concordância, não com a gramática, mas pela ideia que eu tenho da coisa. Então, vamos ver aqui exemplos para ficar mais entendido aí para vocês. Eu tenho 3 tipos de silepse: gênero, número e pessoa. O que é uma silepse de gênero? Por exemplo, Vossa Excelência está preocupado. Vossa Excelência. Substantivo aí, feminino, né? Um pronome feminino. Vossa, ó, excelência, a vossa excelência. Então, eu tenho aí a palavra no feminino, porém, esse pronome, né, que é um pronome substantivo, está no lugar do substantivo, é um pronome de tratamento que está no lugar de um substantivo. Então, eu chamo de pronome substantivo. Então, meu pronome de tratamento aí, que está no lugar do substantivo, meu pronome substantivo, ele é feminino. Porém, eu uso aqui, ó, um adjetivo no masculino. Ó. Vossa Excelência está preocupado. Poxa, professor, esse predicativo aqui, né, desse sujeito aqui, ele está no masculino, mas Vossa Excelência deveria ser preocupada. Sim. Concordância com a gramática deveria estar no feminino, não é? E aí eu coloco o masculino. Por que eu coloquei o masculino? Porque Vossa Excelência provavelmente se refere a um homem, né? Então, ele está preocupado, tá bom? Vamos pegar outro exemplo aqui de cabeça para vocês. Por exemplo, quando eu digo assim, essa criança é levado. Opa, essa criança é levado? Essa criança, feminino, né? É levada. Concordância com a gramática. 10. Porém, se eu digo, essa criança é levado, que concordância que eu fiz aí? Eu estou me referindo a um menino, né? Então, eu fiz a concordância com a minha cabeça, né? Com a minha ideia que eu tenho. Ah, essa criança é um menino. Então, você faz essas conexões pela sua ideia, né? Pelo que você subentende, pelo que está implícito naquilo ali, tá, gente? Então, não é o que vem expresso, não é o que está escrito, é o que eu entendo daquilo, tá bom? Eu faço concordância com a minha ideia e não com a gramática. Concordância de número. Os Lusíadas, ó, plural, né? Os Lusíadas glorificou nossa literatura. Opa, os Lusíadas glorificou? Poxa, se está no plural aqui, deveria ser glorificaram, não é? É, gente, se fosse concordância gramatical. Mas quando eu digo os Lusíadas, vamos recordar, né, nossa literatura portuguesa. Os Lusíadas é um romance aí de Camões, né? Um romance, perdão, até pela expressão romance, é que ele realmente tem estrutura de romance, mas na verdade é uma epopeia, porque é um poema, né? Não é um romance literalmente dito, é uma epopeia, são versos escritos exaltando os grandes feitos do povo português, né? Grande poeta Luís de Camões. Então, Luís de Camões escreveu 8.888 versos. Imaginem isso aí, né? Por isso que normalmente falamos assim, o romance pela estrutura do livro, mas não é, tá, gente?
é sim um poema muito extenso, né? Com vários cantos, porque na verdade são cantos, né? Então parece mais assim uma narrativa mesmo, né? A epopeia ela parece uma narrativa, né? Epopeia, narração de grandes feitos de um povo. E os Lusíadas é um poema que exalta os grandes feitos do povo português. Então é o nome de uma obra. Ah, eu estou falando do livro. Então o livro, né? O livro, o poema glorificou. Então, eu faço a concordância com o que me remete àquilo ali, não com a gramática literalmente, tá? Então, o número aqui acontece a concordância dessa forma. Por exemplo, se eu digo assim, ó, vamos ver outra concordância de número aí. As cataratas as cataratas é um magnífico visual. As cataratas né? As cataratas permite um magnífico visual. As cataratas permite? Como assim? Como assim? Quando eu falo as cataratas, eu estou imaginando ali o passeio, né? Eu estou imaginando ali a imagem, né? O visual. Então a gente tem uma ideia singular com um termo da gramática no plural, tá? Então, essa concordância de número é isso. Na verdade, eu não concordo literalmente com a gramática, eu concordo com a ideia do que me passa a questão aí, tá? Concordância de número. Isso é muito lindo na literatura, gente. Isso não acontece num texto não literário. Silepse de pessoa. Essa é mais comum no coloquial, tá? Na linguagem formal, na fala. Na escrita, nem pensar, tá bom, gente? Vou fazer redação, nem pensar silepse em redação. Vamos ver o exemplo. O que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos em comer essa coisinha verde e mole que se derrete na boca. Então, vamos lá. O que me parece inexplicável é que os brasileiros, eles, né? Os brasileiros, meu verbo deveria estar aqui, persistam, né? É que os brasileiros persistam. Aí eu digo, é que os brasileiros persistamos. Opa, coloquei um plural aqui, primeira pessoa do plural, nós. Por quê? Né? Que eu não fiz a concordância com eles e fiz a concordância com nós. Eu sou brasileira, eu me incluí aí. Então, eu concordei com a ideia que eu tenho disso, né? A ideia de que eu também sou brasileira e eu faço parte dessa história aí, tá bom? Então, isso é uma concordância aí de pessoa. Não é muito cobrado na banca de vocês, mas é importante saber. Eu sempre digo o seguinte, né? Vocês vão lembrar aí das nossas aulas. O que é que eu digo para vocês? Vai que justamente nessa prova eles resolvam mudar e cobrar uma silepse. Puxa, não estudei porque, né? Quase não cai, quase não caiu até agora. Vamos pensar assim, quase não caiu até agora. Então, tem umas que são recorrentes, que temos que conhecer bem, mas, né? As outras também temos que ter essa noção para saber, na hora da prova, se cair também, não ficar ali perdido. Pleonasmo. Pleonasmo, figurinha recorrente, né? Uma das mais também cobradas aí por qualquer banca. O que é pleonasmo? Uma redundância, né? Quando eu digo 2 vezes a mesmíssima coisa. Para quê? Para reforçar, né? Para insistir numa determinada ideia. Então, também muito lindo na literatura, tá, gente? Ó, e rir meu riso e derramar meu pranto. Poxa, eu posso rir o riso de outra pessoa? Claro que não, né? Se eu vou rir, só pode ser o meu riso. Então, isso aí é um pleonasmo. Tem aqueles que nós chamamos de viciosos, né? Como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, que se tornam até vícios de linguagem, né? Esses pleonasmos aí, tá? Então, pleonasmo é uma redundância. A palavra já contém a ideia e você reforça ali na literatura intencionalmente, tá bom, gente? Anáfora. Também quase não é cobrada e é bem tranquila, gente. É a repetição de uma palavra ou de um sintagma, né, no início de cada verso. Por exemplo, amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, ó, é. É a repetição.
tá? A repetição aí no início, tá vendo? Do verbo ser, né? No presente do indicativo. Ele é, né? É. Pode ter um sintagma? Pode ser, né? Por exemplo, as palavras da amada o deixaram triste. As palavras da amada o fizeram desnortear. As palavras da amada caíram como uma pedra na cabeça desse rapaz. As palavras da amada, as palavras da amada, as palavras da amada. Se eu começar meus 3 versos dessa forma, eu tenho uma anáfora, tá? Estou improvisando aqui em exemplos que vem à mente, só para vocês terem essa ideia aí, certinho? Então, pleonasmo. Bom, pessoal, dando prosseguimento aí, vamos passar para as figuras de pensamento. E daqui para frente, né, figuras de pensamento, figuras de palavras, é o foco da banca, tá? Então, vamos ver a primeira aí, figura de pensamento. Vamos lembrar o que é pensamento mesmo? Aquela que trabalha com o sentido da palavra, né? O sentido que eu dou a essa palavra. Então, ela vai trabalhar muito com aqui, né, antítese, com oposições, com sentidos opostos das palavras. Então, antítese é uma figura de linguagem que trabalha em cima de oposições. Olha o exemplo ali, para vocês terem, né, entenderem o que eu estou falando. Os jardins têm vida e morte. Vida e morte. Antônimos, né? Palavras de sentido contrário. Então, isso é uma antítese. A antítese, ela tem sentido, tá? Ela tem sentido. Ela trabalha com oposições, mas oposições com lógica, com nexo. O jardim tem vida? Sim, a planta nasce, ela cresce e ela morre. As principais antíteses trabalhadas em concursos, vida e morte, na literatura de uma forma geral, tá bom? Vida e morte, céu e terra, noite e dia, amor e ódio, felicidade e tristeza, são as principais antíteses. Então, ela se opõe, mas ela tem uma lógica, ela tem um nexo, tá? Então, antítese, palavras com sentidos opostos. Paradoxo. Paradoxo, às vezes, trabalha também com palavras de sentidos opostos, mas nem sempre, tá? O paradoxo é uma figura de linguagem que trabalha com o sem lógica, que trabalha com o contrário àquilo que se pensa. Então, olha o que está aqui, chega a fugir, né, do senso comum e reflete uma falta de nexo, uma falta de lógica. Por exemplo, quando eu digo, ele não passa de um pobre homem rico. Ué, pobre homem rico? Então fica meio sem sentido, né? Sem nexo, foge do senso comum. Ou ele é pobre ou ele é rico. Então, professora, é uma antítese? Trabalhou com palavras opostas? Sim, não deixa de ser uma antítese, mas o que prevalece não é a antítese. O que prevalece é o paradoxo. Por quê? Porque aqui compromete o sentido, né? Aquilo que a gente diz assim, mas isso não tem lógica, isso não tem noção, isso não tem sentido. É isso aqui, tá? É a falta de sentido, é a falta de nexo, de lógica, tá bom? Outro exemplo aí de paradoxo, eu digo assim, ele é um nacionalista ufânico, né? Aquele assim que defende a unhas e garras tudo que é nacional. Ele é um nacionalista ufânico, só toma uísque importado. Opa, né? Só toma uísque importado? Como assim? Se ele é um nacionalista, ele era, né, para ter aversão a tudo aquilo que é importado. Ou faço um exemplo melhor ainda para vocês. Ele é xenofóbico. O que é xenofóbico? Aquela pessoa que tem aversão, horror a tudo que é estrangeiro. Aí eu digo, ele é xenofóbico, só toma o uísque escocês. Como assim? Se ele é xenofóbico, né? Ele tem horror a tudo que é do estrangeiro, como que ele só toma o uísque escocês? Não faz sentido, né? Não tem nexo, não tem lógica. Isso é um paradoxo. E olha, não usei nenhuma palavra de sentido oposto nesse meu exemplo, tá? Ao contrário desse aqui do nosso material. Então, nem sempre o paradoxo trabalhará com palavras de sentidos contrários. A ideia é que não faz sentido, tá bom? Então, pode acontecer, sim, de eu ter um paradoxo que trabalha também, né, dentro com uma antítese, certo? Mas o que vai prevalecer não é a antítese, se não tem lógica, o que prevalece é o paradoxo. Ironia.
O que é ironia? Usamos o tempo todo. Ironia é quando eu uso uma frase com sentido oposto ao que eu realmente quero dizer. E aí cria esse efeito aí, né? Cômico, crítico, humorístico. Por exemplo, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Excelente, né? Excelente mestra, né? Dá um poder a ela aí na arte de judiar. Como que uma pessoa que judia de crianças pode ser excelente, né? Então, isso é irônico, né? Isso é meio que um deboche. Então, ironia é isso. Ironia é quando a gente usa aí um deboche, um sarcasmo nas nossas palavras. Quando você diz assim, que lindinho, sujou a casa inteira, que lindinho, o que tem de lindo nisso, né? Então você está sendo irônica, tá? Eufemismo. Olha, gente, se prepara, porque essa é uma figura muito cobrada em qualquer banca. O que é o eufemismo? É uma forma mais suave de dizer algo desagradável, né? De dar uma notícia ruim, por exemplo. Então, quando eu digo, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos, ele enriqueceu por meios ilícitos. É uma forma mais bonitinha, digamos assim, né? De dizer que ele roubou. Ah, ele roubou. Nossa, isso é muito, né? Brusco, isso é muito desagradável. Então você procura suavizar, né, essa ideia ruim. Por exemplo, ele vai ver o sol nascer quadrado. Ele vai ver o sol nascer quadrado. Por quê? Porque ele foi preso, tá? Ele será preso. Quando eu digo, passou dessa para melhor, foi morar com Deus, para dizer que a pessoa morreu. Então, são formas mais suaves de dar uma notícia, né, uma informação desagradável, ruim, tá bom? Suavizar. Eufemismo suaviza notícias desagradáveis, ideias desagradáveis, ruins. Hipérbole. Hipérbole é um exagero, tá? Então, aquilo que você diz assim, sem condições. Eu estou aqui na frente, né? Mas meu exemplo é: eu estou morrendo de saudade. Estou morrendo de sede. Eu estou morrendo de sede. Você está morrendo de sede? Não, não está morrendo. Você pode estar com muita sede, mas morrendo, não, né? Só se você ficou aí no deserto um mês pelo menos brincando aí, tá? Para você estar morrendo, literalmente. Então, morrendo de sede para dizer que está com muita sede, né? Ou quando você diz, eu já falei mais de 1000 vezes com você, mais de 1000 vezes? Não, né? Falou algumas vezes. Então, a hipérbole é um exagero. Né? Chorei rios de lágrimas por você. Um lencinho muito mal. Então, rios de lágrimas. Ninguém chora rios de lágrimas, né? Porque já está desidratado, coitado. Então, a hipérbole é um exagero. Então, lembrem sempre disso, tá? Antíteses, palavras em sentidos opostos, eufemismo, suavização de algo desagradável, hipérbole, exagero. Vamos ver o nosso próximo slide. Vamos lá. Prosopopeia ou personificação. O que é isso? É quando eu dou vida a seres inanimados. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim olha alguém? Claro que não, né? Então, eu dei vida, dei uma ação humana a um ser que não é humano, tá? Isso é prosopopeia ou personificação. Professora, tem que gravar esses 2 nomes? Sim, porque às vezes a banca trabalha com prosopopeia e às vezes ela trabalha com personificação. Então, personificação é fácil, né? Personificar, né? Transformar em personagem, transformar em pessoa. Aí você mata. Agora, prosopopeia, aí às vezes o aluno confunde com onomatopeia. Onomatopeia, a repetição de barulhos, de sons, né? E aí o aluno acaba confundindo. Então, prosopopeia, lembra que é com P de personificação, né? Prosopopeia é personificação, dá vida a seres inanimados. O vento, o jardim olhava, né? O vento soprava. Vento não sopra nada, né? A lua chorou, lua chora, né? O sol sorria, sol. Então, você está dando ação a seres inanimados. Então, isso é prosopopeia, personificação. Gradação ou clímax. O nome já diz, né? Gradação. É aquilo que vai tendo aí, né? Uma proporção maior ou menor, tá? Vamos ver aí, apresentação de ideias em progressão ascendente, clímax, né? Ou descendente, que é o anticlímax, que chamamos. Olha, ela veio como uma brisa, uma ventania e um furacão. Uma brisa, algo bem suave, né?
Uma ventania já ganhou um pouquinho mais de força, um furacão, muita força. Então, ó, foi aumentando, né? Então, isso é a gradação. Poderia ser o contrário? Sim, ela veio como um furacão, uma ventania, uma brisa. Então, vai diminuindo. Então, gradação é isso. Aí, aumentando a intensidade, tá bom? Ou diminuindo. Também não é muito cobrada, não. Essa aqui é, tá? A IBAD gosta dessa figura de linguagem. Tem bancas que nem, mas a IBAD gosta. Que é a apóstrofe. O que é apóstrofe, né? Apóstrofe é quando eu chamo, né? Eu invoco, vamos dizer assim, né? Um invoco, um apelo que eu faço com muita emoção a alguma coisa ou alguém, tá? Alguma coisa que eu digo, alguma coisa personificada, né? Quando se transforma em personagem ou alguém. Por exemplo, Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Então, ó, é um vocativo, né? O que é vocativo? Um chamamento. Então, você chama ali por Deus, né? Mas você chama de uma forma com intensidade, né? Muita ênfase. Então, isso é apóstrofe, né? Apóstrofe é uma apelação, digamos assim, né? Uma apelação que você faz a alguém ou alguma coisa em forma de pessoa, personificada, tá? Vamos lá, gente. Continuando, agora figuras de palavras. Aqui também tem bastante que IBAD gosta, qualquer banca gosta, né? A IBAD também. Então, vamos focar nessas aqui. Figuras de palavras trabalham literalmente com a questão do significado das palavras, tá? Então, a relação entre as palavras. Eu faço uma associação pela ideia, pelo significado que essas palavras me trazem, né? Pela relação de sentido que existe entre elas. Por exemplo, vamos lá. Comparação. Comparação, bem tranquilo, né? A gente vai comparar claramente e a gente vai usar elementos que mostram essa comparação. Por exemplo, como, assim como, tal qual. Ela é bonita como uma flor. Ó, o que eu fiz? Eu comparei ela com a flor. E qual é o elemento da comparação? A beleza, né? Ela é bonita como uma flor. É bonita tal qual uma flor, né? Assim como uma flor. Então fica bem claro por que você está comparando ela a uma flor. Isso é a comparação. A comparação mostra o elemento, né? O motivo de você comparar. Ali foi a beleza. A metáfora já não. A metáfora, eu deixo o meu interlocutor interpretar. Né? O meu leitor é que vai deduzir por que eu disse aquilo. Não fica claro. Ela vai direto, ela não diz que é como, ela diz que é. Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Ó, eu digo que meu pensamento é um rio subterrâneo. E aí você que vai deduzir por que eu disse que ele é um rio subterrâneo. Ah, porque é profundo, tá? Então isso é uma metáfora. Se eu dissesse assim, meu pensamento é profundo como um rio subterrâneo. Ficou claro que é uma comparação e eu disse ali, né, o motivo, o elemento do motivo da minha comparação, a profundidade. Agora, quando eu digo meu pensamento é um rio subterrâneo, larguei na sua mão. Você que vai deduzir por que eu disse isso, né? Outros exemplos aí de metáforas, quando eu digo, vou pegar aquele ali de cima, ó. Ela é bonita como uma flor. Comparação. Se eu digo ela é uma flor, isso é uma metáfora. E aí você vai deduzir por que ela disse que ela é uma flor. Porque ela é bonita, porque ela é cheirosa, porque ela é delicada, é sensível. E aí? Né? Então, meu leitor que vai interpretar. A metáfora ela tem que ser interpretada. Né? Temos aí um romance de José de Alencar, né? Iracema, que ele é recheado de metáforas, e ele diz, né, que a Índia Iracema, Iracema é a virgem dos lábios de mel. Lábios de mel? Por que lábios de mel? Porque eles são doces como o mel. Então, você interpreta. Agora, tem metáforas que realmente só no contexto podemos interpretar. Se eu digo, esse menino é um leão por quê? Ele é bravo, ele é forte, ele come demais. Não sabemos, né? Vai depender do contexto. Se eu digo assim, ele já comeu, é, ele já comeu diversos pratos de feijoada. Nossa, feijoada, umzinho já pesa, né? Ele comeu diversos pratos de feijoada. Esse menino é um leão. Tá. Comparou ele a um leão porque ele come muito, né? Meu filho briga todo dia na escola. Esse menino é um leão. Tá. Por quê? Porque ele é brigão, né? Então,
ele é valente, ele é forte. Nesse sentido, né? Não é muito bonito, a atitude não é muito bonita, não, mas só para vocês entenderem aí o que é metáfora. Então, metáfora você diz que é, e o leitor é que vai interpretar o porquê que você disse que é aquilo. Metonímia, gente, acho que a metáfora, no fundo, eu digo que toda figura de linguagem não deixa de ser uma metáfora, né? Porque é uma linguagem figurada para você interpretar a partir de. Então, a metáfora, se você me perguntar qual é a figura de linguagem mais cobrada, a mais cobrada é a metáfora, né, gente? Que é a mais usual, tá? E é aquela que requer interpretação, né? Poder de leitura. A metonímia é outra figura muito cobrada, tá, gente? O que é metonímia? Metonímia é quando eu substituo uma palavra pela outra porque elas têm uma relação de sentido, né? Uma proximidade muito grande. Por exemplo, se eu disser assim, ó, não tinha teto em que se abrigasse. Não tinha teto? Não, né? Não tinha casa. Mais à frente nós vamos falar de um outro tipo de metonímia, né? Que na verdade, na gramática, ela traz esse exemplo aqui como metonímia, mas essa aqui é uma metonímia específica que ganha um outro nome que nós vamos ver logo em seguida, tá? Que é a parte pelo todo. Ele não tinha teto, só o teto, não, a casa como um todo, né? Então, é uma metonímia. Metonímias específicas, são essas que estão aqui, ó. Autor pela obra, ele adora ler Jorge Amado. Ele lê Jorge Amado ou ele lê a obra de Jorge Amado? Ele lê a obra de Jorge Amado, né? Então ele não lê literalmente o autor, ele lê um livro, né? Ele adora ler o livro de Jorge Amado. Isso é uma metonímia. Qual foi o tipo de metonímia? Troquei aí, né? Usei o autor no lugar da obra. Continente no lugar do conteúdo. Os meninos comeram 2 pratos no jantar. Eles comeram 2 pratos? Não, né? Eles comeram o que continha no prato, a comida que continha no prato. Então, eles não comeram literalmente 2 pratos, não é isso? Tá? Mas é uma força do hábito e ninguém vai falar eles comeram, né? Os meninos comeram as comidas nos pratos no jantar. Ninguém fala assim. Então, a metonímia ela é mais do que o usual na língua, não é? Mais do que o usual, tá? Inventor por seu invento. Thomas Edison iluminou o mundo. Foi ele que iluminou ou foi a invenção dele, né? A lâmpada. Foi a invenção dele, né? A lâmpada elétrica, né? A lâmpada que iluminou o mundo. Então, trocamos aqui, né? Usamos o inventor no lugar do invento dele, né? O abstrato pelo concreto ou vice-versa, né? Ou o concreto no lugar do abstrato. Não resistiu aos apelos daquela meiguice. Opa, da meiguice ou da pessoa meiga, né? Meiguice é um substantivo abstrato. Para existir tem que ter alguém, não é isso? Já aprendemos isso aí na classificação de substantivos. Para a meiguice existir tem que ter um concreto por trás, né? Alguém. Então, ao invés de eu usar aquela pessoa meiga, eu usei a meiguice, né? Substantivo abstrato, tá certo? Efeito pela causa, ou vice-versa, causa pelo efeito. Respeito seus cabelos brancos. Ó, seus cabelos brancos, né? É a consequência o quê? Da idade, né? Da velhice, é o efeito, né? Então, ó, eu respeito a sua idade, né? Eu respeito a sua velhice. A velhice cairia aqui também, tá? Você estaria transformando aí usando um abstrato no lugar de um concreto. Aqui, para transformar isso aqui numa frase literalmente correta, né? Eu respeito a sua idade, né? A sua idade avançada, né? É isso, respeito a sua terceira idade, tá bom? Então, seria mais ou menos isso. Agora, respeito às pessoas idosas, né? Respeito às pessoas idosas. Acho que ficaria melhor aqui. Aí, quando você diz que respeito os cabelos, eu respeito a pessoa ou o cabelo da pessoa? Eu respeito a pessoa, certo? Então, cabelo branco é, na verdade, né? Um efeito da causa. A causa o quê? É a idade, né? Tá bom? A idade aí da terceira idade, né? A velhice. Vamos prosseguir, então. Vamos lá, gente. Então, o sinédoque é essa metonímia específica, né? Que é o que a Bank Bad trabalha dessa forma, e alguns gramáticos também.
Sinceramente, eu vejo tudo como metonímia, mas alguns sim, outros não. Então, se a banca vê como algo diferente, vamos aqui deixar separado. Então, sinédoque é aquela metonímia específica que trabalha parte pelo todo ou todo pela parte. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Nunca tive um teto para me abrigar. Teto no lugar de casa, né? Não é só o teto, é a casa como um todo, paredes, não é isso? Janelas, portas. O país é analfabeto. O país, não, né? Algumas pessoas desse país que são analfabetas. Então, usei aí o todo no lugar da parte. O Brasil jogou bem nas Olimpíadas. O Brasil ou o time brasileiro? O time. Então, usei o todo no lugar da parte. Ao cair da tarde, o bronze soa triste. O bronze como representação para o sino, né? É o sino como um todo, tá? As pernas passavam no bonde. As pernas não, né? As pessoas passam no bonde. Então, quando eu uso as pernas, é uma parte, né, da pessoa, tá bom? Então, a parte pelo todo. Sinédoque, então, é isso. Catacrese, gente, figura também bem cobrada. É quando você usa um termo por empréstimo por não ter outro apropriado. Por exemplo, o pé da mesa estava quebrado. Pé da mesa. Pé da mesa, pé, né? É uma nomenclatura, né? Uma palavra que se refere à parte de seres, e eu uso para objeto aqui no caso. Então, a maioria das catacreses é por empréstimo assim, tá? De seres para objetos. O braço da cadeira, o dente de alho, né? A cabeça, né? Alguém falou para mim, professora, cabeça, né? Você usa também cabeça de alho. Sim, cabeça de alho, dente de alho, certo? Então, é isso, termo por empréstimo. A maioria é isso. Agora, deixa eu falar uma catacrese que não é empréstimo de seres para objetos, que é embarcar. É interessante, né? O embarque no avião. Embarque no avião. Opa! Embarcar, entrar na barca. Entrar na barca. Aí eu uso embarcar para avião. Por quê? Porque eu não tenho um termo apropriado, tá? Então, literalmente seria entrar na barca, você entra no avião. Então, embarcar é um termo por empréstimo. Embarque é um termo por empréstimo, tá bom? Então, é catacrese, sim. Antonomasia ou perífrase, a banca adora isso aqui. O que é? Ó? Perífrase, né? Peri em volta da frase. Quando você dá voltas para dizer uma coisa simples. Na verdade, é quando você tem assim, uma forma de se referir muito comum, que pode ser identificada no lugar da palavra, né? Do substantivo ao qual você quer se referir, e você passa a utilizá-lo no lugar do substantivo. Por exemplo, Beatles. Os Beatles ficaram conhecidos como os rapazes de Liverpool. Aí, ao invés de eu falar os Beatles, eu digo os rapazes de Liverpool. Ó, dei uma volta, né? Os Beatles, tão simples, tão curtinho. Então, isso é uma perífrase ou antonomásia. Quando eu digo assim, no lugar de Pelé, o rei do futebol marcou a nossa história. O rei do futebol, tá, ela está falando do Pelé. Eu sei que ela está falando do Pelé, né? Eu poderia ter dito Pelé, bem mais simples, curtinho. Outro exemplo é, eu moro na Cidade Maravilhosa. A Cidade Maravilhosa, ela mora onde? No Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe que eu estou me referindo ao Rio, tá? Então, você, no lugar do substantivo propriamente dito, você usa uma forma de se referir. Isso é antonomásia ou perífrase. Sinestesia, gente. Sinestesia é mistura de sentidos. Então, se eu digo, ó, o gosto da madrugada invadia meu quarto. Gosto da madrugada? Como assim? Madrugada tem gosto? Gosto é, né, paladar. Madrugada, ou eu poderia dizer é, a visão, né? O dia clareando, a visão da madrugada, o dia clareando, ou eu poderia dizer o frio da madrugada, que aí trabalharia com tato, né? O sentir o frio, tudo bem. Agora, gosto não faz sentido, tá? Então é isso, quando você mistura sentidos, você diz que você tem uma sinestesia. Por exemplo, se eu digo assim, gosto do perfume. Perfume é olfato, né? Eu sinto o cheiro, eu não provo na boca, tá? A música tocava a minha pele, me deixava arrepiada. Opa, tocava a minha pele, a música? Literalmente ela não toca a pele de ninguém, né? Música trabalha com audição. Então eu misturei os sentidos, certo? Gente, então essas são as figuras de linguagem. Espero, né, ter podido aqui ajudar um pouquinho vocês a entendê-las de uma forma melhor, certo? E estudem lá pelo nosso material quando tiver um tempinho.
No próximo vídeo eu vou fazer algumas questões aqui de figura de linguagem com vocês, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.